Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes da Escola Bíblica e também para os nossos pastores, dirigentes de congregação do Campo de Bangu. Nós queremos agradecer a todos, principalmente a você, amigo, também, que nos ouve, tem nos acompanhado. Tem sido uma bênção para nós estas aulas, para os nossos professores. Temos recebido o retorno, pelo próprio YouTube e também pelos nossos irmãos de congregação, os nossos superintendentes, até mesmo os pastores, dirigentes, têm agradecido aí por esta oportunidade que estamos tendo. Quero agradecer também a todos os nossos irmãos, colaboradores da Escola Dominical, superintendentes, e agradecendo a Deus por mais um ano que Deus nos deu. E começamos agora um novo desafio, O ano de 2017 se iniciando, e nós temos um desafio grande aí pela frente, que é o do ensino da Palavra do Senhor. Então, quero agradecer a todos os nossos superintendentes pelo esforço e já convocando a todos para nos envolvermos mais. Afinal de contas, Deus colocou sobre nós esta incumbência, como o tema da lição vai falar, sobre aprendendo com as gerações passadas. Então, assim como aprendemos, nós temos que passar também para as nossas gerações. Então, um novo trimestre, uma lição nova. O tema da lição é aprendendo com as gerações passadas. A importância, a responsabilidade e o legado de uma geração temente ao Senhor para enfrentar as complexidades e os desafios da pós-modernidade. Então nós temos aí o tema dessa revista e quero convocar aqui a todos os nossos irmãos que nós possamos aproveitar ao máximo, Na verdade, nós vamos estudar sobre as gerações passadas. É um tema muito interessante, falando sobre a família, a responsabilidade, e isso vai trazer para nós um bom aprendizado. Vamos hoje, gostaria de lembrar aos irmãos também, o nosso pastor Sóstenes, por motivo da sua ausência, estamos aqui fazendo esta aula e queremos pedir que continuemos a orar pelo ministério do nosso pastor Sóstenes, que tem abençoado, graças a Deus, Deus tem abençoado através da vida dele todo o nosso campo de Bangu, e que nós continuemos nesta oração, intercedendo pela sua vida, pelo ministério, pelos nossos pastores, pelos nossos superintendentes, pelos nossos professores, para que Deus continue abençoando a nossa vida e através de pessoas abençoadas, cheios da unção de Deus, nós possamos alcançar o maior número de pessoas através do conhecimento da palavra do Senhor. Bem, a lição número 1, ela fala influenciando gerações através da conduta e exemplo de vida. Nessa lição, nós temos aqui como verdade aplicada: servir ao Senhor é responder positivamente ao seu favor e reflete em bênçãos às futuras gerações. Então, esse aí, a verdade aplicada, é o resumo da lição. Aí já tem uma boa sacada da lição. Os objetivos da lição, que são 3, nós vamos aí o primeiro: ensinar as responsabilidades de uma geração. Segundo, mostrar a influência de gerações futuras através de um bom testemunho. E o objetivo 3, explicar que a base do sucesso de qualquer família principia ou inicia-se no lar. Quero lembrar também sobre o motivo da oração que tem na sua revista, e dessa semana o motivo é: ore para que os filhos de Deus sejam sal e luz na terra. Ore para que os filhos de Deus sejam sal e luz na terra, que tenha sabor, Muito bem, nós vamos olhar o tema, vamos tentar aqui, como eu gosto de lembrar, a gente traduzir o tema para ficar mais fácil para o aluno. Influenciando gerações através da conduta e exemplo de vida. Tá, o que é geração? Nós já podemos perguntar, começando a introdução da nossa aula, perguntando ao nosso aluno o que ele entende por geração. O que é uma geração? No contexto de geração, você pode traduzir para eles como simples, São um conjunto de pessoas de uma mesma época. Podemos entender, traduzindo como mais fácil, em relação a pais, os pais têm uma geração, os filhos, outra geração, os netos, outra geração. Então você já discute, passa para o seu aluno o conceito de uma geração. Então a gente olha, influenciando gerações, quer dizer, vamos trazer aqui no ambiente da família.
Os pais influenciando os seus filhos e os filhos influenciando os seus filhos, no caso os netos, né? Então, são esta camada, né, de pessoas de uma mesma, que são contemporâneos do mesmo tempo. Então, isso é uma geração. Existem algumas discussões sobre o tempo. Quanto tempo dura uma geração? Dura o tempo daquela, né, na Bíblia tem alguns que falam de 40 anos, outros falam de 25 ou 35, mas esse é um tempo que a gente não pode se prender nele. A gente pode ter uma concepção só de pessoas que são contemporâneas da mesma época, ok? Nós temos aí o texto de referência que é usado, que o comentarista usa nessa lição. Ele fala aqui de Timóteo. E Paulo, né, chamando a atenção aqui de Timóteo, ele diz uma coisa engraçada aí, interessante, diz assim, olha, dou graças a Deus, aí na referência em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, olha, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo dizendo que ele desde os antepassados, né? Então Paulo, ele está dando graças a Deus desde os seus antepassados, das suas gerações passadas. Ele serve com uma consciência pura. Paulo dizendo que tinha uma geração que levou ele a conhecer a Deus. E nós temos aí onde ele chama agora, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo estava advertindo e chamando aqui a atenção, né, fazendo um elogio a Timóteo, lembrando as duas gerações dele. Olha, né, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que desde a sua avó, a sua mãe, e agora ele acreditava também, quer dizer, a importância, o primeiro item que a gente vai falar aqui sobre o objetivo da lição é ensinar as responsabilidades de uma geração. Nós vemos aqui agora Paulo dando o exemplo de Timóteo, onde o próprio Paulo fala da sua geração passada e fala das gerações, duas gerações na vida de Timóteo, de pessoas que importaram ou passaram para eles, na verdade, uma fé não fingida. E isto é uma coisa que nós temos que trabalhar com os nossos alunos, a responsabilidade que tem uma geração sobre a outra. A responsabilidade que existe na família, você como pai. Quem eram os responsáveis pelo ensino, pela transmissão da palavra de Deus nas famílias? Eram os pais. O pai tinha que ensinar os seus filhos. Contextualizando aqui na nossa época, quem é o responsável pelo ensino dos meus filhos? É a escola? É a igreja? Você pode fazer esse levantamento entre os seus alunos. De quem é a responsabilidade do ensino dos filhos? Desta geração, no caso, de família, né? Então, esse é um texto que você pode discutir com seus alunos aí. E a gente vai observar que existe uma responsabilidade. Aqui, o segundo item é mostrar a influência de gerações futuras através de um bom testemunho. Claro, se você não dá um bom testemunho, se você não conduz a sua vida, porque a gente tem, por exemplo, as nossas atitudes, elas soam muito mais forte do que as nossas palavras. Às vezes nós queremos ensinar alguém com o falar. Nós falamos, mas, como disse alguém, né? Disse, olha, as tuas ações falam tão alto que eu não consigo escutar a tua voz. Por quê? Uma geração, ela te acompanha. Os teus filhos, eles vão refletir. Você é o espelho do seu filho. Ele está olhando para você de alguma forma. E não simplesmente o que você fala, mas o que você realmente é. Podemos lembrar agora de Paulo dando o exemplo de Timóteo, dizendo, olha, uma fé não fingida que a sua avó tinha, a sua mãe também, e eu acredito que esteja em você. Por que isso? Olha essa importância. Essa importância de você realmente ensinar. E você poderia trabalhar com os seus alunos, por exemplo, questionando, o que você acha? Será que a nossa geração hoje, as gerações que estão agora, elas realmente estão aprendendo sobre a palavra de Deus? Será que nas famílias nós estamos passando o verdadeiro fervor, o ardor da palavra de Deus? Quando o seu filho, ou quando você enfrenta uma situação,
você entra em desespero, corre para os médicos, ou você lembra que Deus, ele pode trabalhar na sua vida? Você ensinou o seu filho que no momento de sufoco ele pode clamar a um Deus que ele responde? Ou será que as nossas gerações já não acreditam no Deus que você ou seus pais serviram? Faça esse levantamento junto com os seus alunos. Façam eles refletirem a qualidade da fé da geração atual. E qual a futura geração? A sua geração, o que está fazendo para a futura geração? Levante esse tema e reflita, né? O terceiro item aí vai falar sobre explicar que a base do sucesso de qualquer família principia no lar. A gente observa aqui esse contexto de família. A família é a base da sociedade. Por exemplo, na igreja, você vê que uma igreja ela é bem desenvolvida, ela está bem relacionada, quando as famílias também estão bem relacionadas. O convívio ele fica mais fácil onde existe harmonia. Tudo você aprende no seu lar. Você aprende, é uma coisa interessante como Deus faz, né? Primeiro Deus monta uma família e depois ele diz, olha, crescei e populai a terra. A sociedade ela se origina dentro de um lar. E a coisa interessante é que quando você mora em uma casa onde tem pai, mãe e filhos, você tem pessoas diferentes dentro de um lar, que você aprende a conviver com as diferenças, a dividir o alimento, que você aprende até discutir com um, mas perdoar porque é o seu irmão. Você observa isso no ambiente familiar, quando alguém briga com um irmão seu. Você pode brigar e pode às vezes até ir no soco, né, numa amor daquela você jovem, mas se alguém de fora mexer no seu irmão, a coisa muda. Por quê? É um ambiente familiar que você aprende a conviver com as diferenças, você aprende a perdoar, você aprende a se irritar e ao mesmo tempo se controlar. Então Deus cria a família como uma realmente origem da sociedade, é a célula máter da sociedade. E aqui você pode trabalhar, que é o conceito e o objetivo, é explicar que a base do sucesso de qualquer família, ela inicia dentro de casa. Como é que você está fazendo, já que a base da família é dentro de casa? E a igreja? E o conceito do ensino espiritual, ele começa onde? Ah, não, irmão, a educação aqui comigo, mas em relação a Deus, aí é o pastor lá que ensina, é o professor da escola dominical. Você pode levantar esse argumento com seus alunos. Aonde realmente começa o ensino da palavra de Deus? Ele tem que começar na sua casa, ele tem que começar em casa. E aqui está o comentarista, ele chama justamente a atenção para a família de Timóteo, que era um jovem obreiro da casa do Senhor. E eu sempre gosto de lembrar, um obreiro, ele não é feito em um curso que dura 1 mês, que dura 2 meses, 3 meses ou até 1 ano. O obreiro, ele é feito dentro de casa. É dentro de casa que o obreiro começa a conhecer as primeiras letras. A Bíblia diz, olha, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. E é este contexto dessa família, desta lição, influenciando gerações através da conduta e exemplo de vida, que Paulo agora chama a atenção de Timóteo, e agora chama também o comentarista a nossa atenção. Que você possa trabalhar com o teu aluno na sua sala esta questão. Quem tem a obrigação de ensinar os filhos? Sobre quem cai essa responsabilidade? É sobre o pastor da sua igreja? É sobre o professor da escola dominical? A educação cristã também, ela começa dentro da nossa casa. Faz lembrar um texto muito interessante de Neemias, quando reconstrói, na verdade, faz a reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade. Era necessário que colocasse agora vigias também nas portas das cidades. E a exigência era, não, tem que ser não só nas portas da cidade, mas tem que ser na porta de cada casa. Ué, mas quem vamos colocar para ficar monitorando ou vigiando as portas das casas? O próprio pai da família.
esse seria o responsável pela porta da sua casa. E esta é a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua. Você pode passar isso para os seus alunos. Você, como um pai, é responsável pela geração vindoura que você está sobre a sua responsabilidade. Nós podemos trabalhar a doutrina da mordomia nesse texto. Você não tem nada. Tudo Deus está colocando você como mordomo. Você é responsável por aquilo que Deus te deu. Os filhos são bênção do Senhor, mas você é responsável por eles. Então, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe você, amigo, você, professor, você, aluno, e que o Espírito de Deus ele possa trabalhar melhor no coração do nosso aluno e que nós possamos entender que nós, de uma certa forma, sempre estaremos influenciando as gerações. Agora, a diferença é como você está influenciando, é bem ou mal? E aí, que Deus abençoe você e que você possa meditar nessa palavra. Amém.